segmento preciso. Uma vez perguntaram ao MirClick, aquele navegador brasileiro, como é que você faz para fazer aventura? Ele falou, aventura? Eu não faço aventura. Eu faço expedições. Expedição não é aventura, eu planejo cada segundo, cada minuto, cada dia daquele trajeto que eu vou fazer. E é mais ou menos isso que acontece nessa indústria, como em outros segmentos industriais, no Brasil e no mundo. É o que acontece especificamente na Petrobras nesse caso. E a gente teve a chance de aprender muito bem com professores que a gente teve. E esperamos sermos capazes de reproduzir essa história de sucesso, trazendo benefícios para a Petrobras, mas principalmente para o Brasil, para a sociedade brasileira. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho que confessar que quando eu escuto e vejo o que eu vi aqui, é emocionante, né? Desculpe dizer isso, mas é o que eu estou sentindo. Nós temos aí um tempinho para umas perguntas. Eu vou começar aqui pela ordem da entrega. O nosso Maranhão fez uma pergunta que eu vou tentar ser rápido. Comenta-se que a Petrobras, ao perfurar as áreas de cessão onerosa, achou muito mais do que os 5 bilhões de barris cedidos pela União. Como fica essa situação? Colocar esses campos em leilão nos parece um crime de lesa pátria. É isso que pretende a ANP? Primeira pergunta. Vamos fazer em conjunto ou uma a uma? Bom, eu não sei o que pretende a ANP e não posso comentar aquilo que se comenta. O que eu sei é o que está publicado. A Petrobras declara a cada poço perfurado o resultado de cada poço. Nós não terminamos ainda a fase de exploração da seção onerosa. Esse prazo termina em setembro de 2014. Comentário é livre. Nós somos engenheiros, geólogos, geofísicos, cientistas. Nós trabalhamos com dados precisos, não com especulações. E quando da declaração de comercialidade dessas descobertas, os volumes terão que ser declarados. Se porventura os volumes serão iguais, maiores ou menores do que o contratado, temos que aguardar o tempo. Se forem maiores, o que será feito? Cabe ao governo decidir, mas tem muita água para rolar por baixo da ponte ainda até lá. Outra pergunta, o Mário de Lima, da Odebrecht. Sua palestra foi de um alto nível intelectual no panorama energético. Pergunto, essas grandes corporações transnacionais não irão manipular a produção do custo-benefício? Capital só gira capital para a classe capitalista. Só gera capital, né? Bom, agradeço aí os comentários feitos em relação à palestra, eu fico muito lisonjeado. Eu não sei exatamente se o Mário está se referindo a corporações transnacionais, fornecedores de bens e serviços, empresas de óleo e gás, ou a todos em geral, né? Mas o fato é que diversas corporações transnacionais estão no Brasil há décadas, né, gerando emprego. Cabe à sociedade brasileira, através do governo brasileiro, avaliar o grau de retorno que cada corporação dá, e cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, né, fazer também as escolhas de quem a gente consome, o que consome e como. A Petrobras é hoje uma empresa transnacional. A Petrobras atua em 24 diferentes países. Certamente a Petrobras pode ser vista eventualmente em algum país, do mesmo jeito que nós eventualmente estamos vendo alguma corporação transnacional aqui. O fundamental para quem atua fora do seu país de origem é ter compromisso com o país hospedeiro, desde que tenha compromisso legítimo de desenvolver tecnologia nesse país, de empregar pessoas desse país, de gerar riqueza nesse país, e de ter compromisso com o futuro desse país. É assim que a Petrobras encara
a ela mesma quando atua fora do Brasil. Espero, sinceramente, que todos aqueles que venham para cá atuar não pensem apenas nos ganhos de capital, porque esses têm vida curta. As empresas que vêm tentar tirar apenas capital e, em retorno para o seu país de origem, onde atua, elas atuam mais ou menos como os nossos colonizadores, e esse tempo já passou, né? Nós somos grandes o suficiente para poder perceber que intenção cada um tem. Não vamos trocar espelhos, né, por miçanga. Volto a insistir que tem investimentos pesados de grandes transnacionais sendo feitos aqui. Os nossos parceiros no pré-sal, sem entrar no mérito de qual é o melhor regime regulatório, isso não cabe a mim, cabe ao governo, mas nas áreas de concessão nós temos parceiros que estão comprometendo aqui no Brasil investimentos, em alguns casos, maiores do que o investimento que eles têm no resto do mundo. Quando qualquer um dos nossos parceiros decide investir aqui e investe 30 bilhões de dólares em conjunto para complementar aqueles 90 que a Petrobras está investindo, eles estão não só trazendo dinheiro para cá, mas estão gerando emprego aqui, estão trazendo para cá, inclusive em alguns casos, o seu processo decisório. Então, a gente tem que diferenciar sempre o joio do trigo, não é fácil, mas por outro lado nós também já somos grandinhos, sabemos onde queremos chegar, não vamos ser ludibriados, manipulados e enganados por ninguém, nós sabemos onde queremos chegar. Agora uma pergunta do professor Cleveland, da UERJ. Quais estimativas para o total recuperável do pré-sal vocês têm? Não deve ser valor único, mas uma distribuição probabilística. Como foram as metodologias? O professor agradece e dá os parabéns ao nosso expositor. Os volumes já declarados foram aqueles que eu aqui mencionei, né? Nos campos onde nós já concluímos o processo de avaliação, né? Campo de Lula, campo de Sernambi, e mais na seção onerosa, onde foi feito um contrato firme com o governo, que nos permite a produção de 5 bilhões de barris, esses campos somados têm 15,4 bilhões de barris de óleo equivalente. Evidentemente, esse é o número mais provável de uma distribuição probabilística. Os campos ainda em fase de avaliação, esse é um dado que só vai ser disponibilizado quando da declaração de comercialidade. É um dado tratado com total reserva pela companhia, trancado a 7 chaves, porque ele é, enfim, fator crítico de sucesso para tudo aquilo que a gente venha fazer no futuro. No momento oportuno, a gente terá, forçosamente, até por contrato, que declarar esses volumes, mas o faremos quando o plano de avaliação em cada área estiver concluído. Outras fontes podem ter as suas próprias avaliações. A da Petrobras, o que a gente já avaliou e se sente seguro para divulgar para todos os públicos de interesse, foi o que eu mostrei aqui. Agora uma pergunta da nossa Petrobras, feita pelo Fernando Miranda. Que oportunidades existem na cadeia de valor do pré-sal para as pequenas empresas de base tecnológica oriundas das incubadoras das universidades brasileiras? Existe algum posicionamento estratégico da Petrobras em relação a esse tema? Obrigado pela pergunta, Pelon. Existe um claro posicionamento da Petrobras em relação a esse tema. Na verdade, todos nós sabemos que a mais importante mola mestra do desenvolvimento é o conhecimento, pela educação e pela inovação. O restante vem depois, e só virá depois com sucesso se a gente tiver bastante sucesso no processo de educação básica, fundamental, técnica e avançada dos nossos profissionais, da nossa população, e se a gente tiver, através da educação, capacidade de gerar inovação e se posicionar não somente como um produtor de commodities, mas como um gerador de bens e serviços de alto valor agregado. Não é novidade que eu estou falando, né? A gente está numa transformação enorme no mundo, onde as nações cada vez mais estão buscando se posicionar como provedores de serviços de alto valor agregado, que é onde você tem a maior capacidade de gerar desenvolvimento econômico, social, né? E, evidentemente, é isso que interessa. No caso nosso, o modelo regulatório da concessão,
ele tem um incentivo muito sábio nesse sentido. As empresas que produzem óleo e gás no Brasil, em campos com alta produtividade, elas têm que pagar, além do royalty, que é obrigatório para todo e qualquer campo produtor, um segundo imposto, chamado participação especial. Pelo fato de ele ter um retorno maior, ele paga um imposto maior. E, além disso, sempre que ele paga participação especial, que significa que ele teve um alto retorno, ele tem que fazer um investimento mandatório em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Investimento esse que corresponde a 1% da receita bruta daquele campo de alta produtividade naquele período. Isso é muito dinheiro. E é um modelo muito sábio, porque força qualquer uma dessas transnacionais que aqui operam, e a própria Petrobras, a investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Sendo que uma parcela desse investimento, mandatoriamente, tem que ser feito em universidades brasileiras. E uma outra parcela em empresas. Tá certo? A Petrobras tem um investimento historicamente muito relevante em pesquisa e desenvolvimento. E nos últimos anos, movido por esse processo, mas também por convicções internas, passou a investir mais e mais em universidades brasileiras. Esse processo é um processo recente, e como todo investimento requer um tempo para retorno, estão aparecendo agora os primeiros frutos dessa semeadura. Em várias universidades brasileiras, que são hoje dotadas de laboratórios de classe mundial, investimento feito pela Petrobras, estão aparecendo ideias inovadoras que, para a sua materialização, vão demandar empresas, porque a universidade não vai ser uma fábrica de equipamentos, não vai ser um provedor de serviço. E aí está o espaço, Pelon, para as empresas de base tecnológica. A Petrobras está incentivando isso, o governo está incentivando isso, e muito. E uma evidência recente foi o lançamento do edital Inova Petro, onde recursos do BNDES e da FINEP estão sendo disponibilizados para empresas que possam desenvolver inovações em áreas selecionadas pela Petrobras. Essa é a primeira iniciativa substancial. Eu acho que vão ocorrer outras, vão ocorrer iniciativas, inclusive, na minha opinião, com capital privado. No hemisfério norte é muito comum a existência de fundos de investimento em empresas de base tecnológica, com capital semente. No Brasil, esses movimentos já começam a ocorrer, e eu torço, mais do que torço, incentivo e apoio qualquer iniciativa nesse sentido. E a Petrobras, estou falando por mim, como executivo da Petrobras, a Petrobras também, como corporação, está agindo assim, se articulando com o governo, se articulando com investidores, se articulando com as universidades e com pequenas empresas. Alguns casos reais já aconteceram. Não vou citar nomes aqui, porque se eu citar o nome de um, sou injusto com os demais. Mas tem empresas, por exemplo, na área de inspeção de dutos, surgidas através desse processo, que a Petrobras assinou um contrato com eles, até para quebrar um cartel internacional de quem atuava nessa área. Eles se capacitaram, começaram a participar de licitações aqui no Brasil, ganharam várias e hoje atuam fora do Brasil. Tem empresas fabricantes de monoboias para águas profundas, atuando para a Petrobras, surgidas desse processo. E tem vários outros exemplos aí germinando, e a maior parte deles, acredito eu, vai ser bem sucedido. Alguns, como em todo e qualquer programa dessa natureza, alguns acabam sucumbindo, porque empresa de base tecnológica é uma empresa que tem risco associado. Tomara que a maior parte tenha sucesso, é assim que eu estou vendo, mas certamente alguns insucessos vão acontecer, porque tem risco associado à tecnologia, e você sabe bem disso, você sabe disso melhor do que eu até. Nós até vou aproveitar, eu como engenheiro, professor e empresário, nós vimos ao longo desses 40 anos na empresa tentar essa aproximação à universidade-empresa, O próprio Piesocone, quando nasceu, nós desenvolvemos em contato com a universidade, juntando o professor com a experiência do engenheiro. É fundamental. Pergunta do Rafael Cardoso, da Estácio de Sá.
Como encontramos projetos logísticos para apoio de mão de obra, tendo em vista as grandes distâncias de 300 quilômetros, especificamente aéreo? Rafael, esse é um dos pontos que aparece aí no nosso cardápio de busca de soluções inovadoras. Nós estamos analisando algumas alternativas que existem para que a logística seja uma logística eficaz e de custo competitivo. Transportar pessoas, materiais, suprimento para plataformas distantes da costa, muito distantes da costa, com os meios convencionais, vai custar caro, vai demorar muito. Estamos analisando diversas alternativas, helicópteros mais modernos, com maior velocidade, instalação de bases intermediárias de apoio que possam servir de ponto intermediário, né, na movimentação aérea e marítima, tendo escala para permitir maior movimentação. Temos investido também bastante na maior automação desses sistemas marítimos, de forma que a gente possa reduzir a demanda por movimentação de pessoas, principalmente, mas também de insumos para a sustentação da vida. Tecnologia para isso hoje existe. Qualquer um de nós hoje é capaz de uma sala como essa operar sistemas instalados a centenas de quilômetros de distância na área de óleo e gás, principalmente na área offshore. Isso não é a cultura predominante, estamos trabalhando para passo a passo, com total segurança, caminhar nessa direção. Então, uma combinação de ideias, não vai haver uma única ideia que faça assim o ovo de Colombo na logística, mas serão aprimoramentos em todas as frentes que possam colaborar para a otimização da logística. Estamos aqui diante da última pergunta da Petrobras, por acaso, e eu queria dizer que os que quiserem ingressar aqui no Clube de Engenharia, como sócio, né, entrar sócio do Clube de Engenharia, tudo isso como uma palestra dessa que nós podemos oferecer, que a anuidade custa R$ 240. A anuidade. É a honra de ter os companheiros associados aqui ao Clube de Engenharia, porque a nossa palestra não vai se encerrar. É igual aquela assembleia, né? A gente vai interromper, porque vai ter um compromisso aqui que, quando tiver uma novidade, ele mesmo vai me telefonar e dizer, eu vou aí semana que vem. Então, vamos fechar aqui com a pergunta do Araí, da Petrobras. Humildemente, ele diz, desculpe a minha ignorância, sou geólogo. O que é unidade replicante? Arai, tudo bem, rapaz? Na verdade, o conceito unidade replicante foi um conceito que foi gerado lá no CENPES, quando nós fizemos as primeiras descobertas do pré-sal. Verificamos que entre essas descobertas haviam algumas similaridades